Tô feliz com o quadro. Tá feliz com o quadro. O que importa é o quadro. O que a gente fala, foda-se. Foda-se. Aliás, vocês estão fodidos, porque agora juntou aqui a bancada da Pós. A gente vai dizer que esse filme é sobre o eterno retorno. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais rotineiro de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Luciano Chossar. Boa noite. O André Barcelos. Boa noite. O Vitor Viana. Olá. E o Rodrigo, esqueci seu sobrenome. Amboni. Rodrigo Amboni, verdade. Sim, nosso convidado especial. Para falar hoje do filme mais recente do Jim Jarmusch, que está passando. Será que a gente faz uma nos apresentação? cinemas? Desculpa interromper, mas tipo... Sim. Quem é você, Rodrigo? E por que a gente chamou pra vir pra cá? O Thiago começou bem, assim, né? O Rodrigo esqueceu seu sobrenome. Sim, pode ser. Rodrigo é cineasta, estudante de cinema e doutorando na Universidade Federal de Cinema. Universidade Federal de Cinema. Cara, Santa Catarina. me dá esse saque aqui. Uma saquezada é pouco, né? A saquezada foi demais. Uma é pouco, duas é demais. Já pula. E é um dos nossos colegas que gosta de beber e conversar sobre cinema com a gente. Exatamente. Isso é o mais importante, é a parte. Acho que vai ter que falar mais alto, tá? Eu vou ter que falar mais alto. Um pouquinho mais. Então, a gente vai falar do último filme mais recente do Jim Jarmusch, Paterson. Tá passando pelos cinemas. Paterson se passa numa cidade chamada Paterson e trata desse personagem interpretado pelo Adam Driver, cujo nome também é Paterson. E ele é driver, ele é um motorista de ônibus da linha Paterson. O filme acompanha uma semana na vida dele, e meio que seguindo uma rotina dele. Ele acorda de manhã com a esposa, toma um café da manhã, conversa um pouco com ela e vai pro trabalho dele, dirigir ônibus pela cidade, onde ele ouve conversas das pessoas falando, e você logo descobre que ele é poeta, porque ele meio que tá no caminho, ou até antes de ir pro trabalho, compondo um poema, ou escrevendo um poema. Na hora do almoço ele sempre para no mesmo lugar, onde tem uma cachoeira, onde ele consegue ficar olhando a cachoeira para escrever mais do poema. Passa o resto da tarde trabalhando, o tempo passa. Ele sai do trabalho, caminha até em casa, encontra a esposa em casa, sai para passear com o cachorro, que você vê que é só uma desculpa para ele ir até um bar, tomar uma cerveja e conversar com as figuras que estão no bar. Volta pra casa e dorme. E meio que todos os dias dele meio que são assim. O filme meio que segue essa rotina dele. Ele começa na segunda, vai até o domingo. Fim de semana, isso muda um pouco, porque ele não trabalha. Mas ainda assim ele repete um pouco as coisas que ele faz. Sim. E dentro disso aparecem pequenas variações ali, né? E tem acontecimentos. E pequenas histórias de personagens adjacentes e tal. O grande negócio do filme acaba sendo que a esposa dele, ela também tem um sonho de ser uma cantora country e de ter uma produção de cupcakes. E ela quer que ele divulgue os poemas dele, que pelo menos tire um xerox e distribua para as pessoas lerem os poemas dele, que até então só estão gravados num caderninho secreto dele, que ele não mostra para ninguém. No domingo, né? Ele acorda, chega e o cachorro destruiu o caderno. Na verdade, no sábado à noite eles vão no cinema, né? e eles resolvem pra quebrar comemorar a rotina. Quando eles que ela vendeu rotina. bastante cupcakes. Sim, na feira. E aí eles chegam em casa e o caderno dele tá destruído. Ele não tem nenhuma cópia dos poemas dele. E aí ele diz que tá tudo bem, mas ele parece meio desolado. E aí ele acaba saindo pra caminhar, ele vai pro lugar onde ele sempre escreve. Aí encontra um japonês que tá visitando a cidade. Que é um poeta também e gosta de poesias, gosta particularmente de um
poeta que morou em Paterson chamado William Carlos Williams, que o Paterson próprio também gostava. Eles têm uma conversa, assim, o Paterson hesita em falar um pouco que ele é poeta também, mas o cara dá um caderninho em branco pra ele, meio que feito, meio artesanal, assim, uma coisa até bonita. E aí ele começa a escrever o próximo poema dele, a partir do zero. Conseguiu estender bem a sinopse, acho. Acho que tá Acho bom. que já tá bom. E... Eu acho que a gente poderia começar pensando o que é a sinopse. É um filme que não dá pra fazer direito uma sinopse, na verdade, né? Porque não é a história grande que importa. É mais os detalhes, as cenas. São pequenas coisas que acontecem durante o filme. Sim. E ele não tem daí, tipo, uma coisa que acontece no começo e que se resolve no final, Sim. necessariamente. Se você fosse fazer uma análise estrutural de como esse filme se constrói, você diria que ele é minimalista. Né? Nada acontece, tudo acontece na cabeça dos personagens, mas as ações que acontecem, a partir da quarta-feira você vê que vai ser mesma coisa, só que Com pequenas variações. avançando um fiapo, pouco, né? que é o que eles estão pensando. Tem a coisa assim que é o da expectativa dele fazer a cópia dos poemas no fim de semana, né? Que é o que ele promete, assim. Mas durante esse tempo, enquanto ele não faz, pelo menos eu não esperava que esses poemas fossem se perder, assim, né? E a coisa acontece. Eu também não esperava. Eu esperava, eu acho que quando eles saem, talvez dá uma sensação mais de que alguma coisa pode acontecer. É porque ele deixa o fica um caderno. plano. O filme te mostra, né? Que tem Um Acho que é plano por isso, detalhe do caderno esquecido no sofá, assim, daí tu imagina, né? É uma É coisa por que tá isso fora mesmo. do lugar, né? Sim. Eu acho que ele tem uma... Tipo, o filme dá muita importância pro cotidiano, né? Dos personagens, principalmente do Paterson, né? E o Jim Jarmusch transforma esse cotidiano assim numa espécie de poética. E eu fico pensando assim como que também tem uma figura assim que não foi comentada na sinopse, que é um personagem super importante, que é o cachorro. Sim, sim. E eu fico pensando, eu tenho um cachorrinho também, eu fico pensando como que o cachorro adora uma rotina, né? Adora uma coisa cotidiana, assim, né? E ele parece, tipo, falar sobre o filme, assim, né? Essa figura do cachorro parece... Sim, inclusive tem muitos planos, sei lá, expressivos do cachorro, né? Um cachorro é um ator mesmo, ele, tipo, tem cenas, tem movimentos, tem muitos planos, ele é treinado, assim, tu vê que ele executa coisas, assim, né? E é engraçado até tu falar disso, dele adorar a rotina, porque, de certa forma, ele se vinga quando eles quebram a rotina, né? Tipo, que vão no cinema. ele sai pra ir no cinema, o cachorro destrói o caderno. Assim. E ele só fala no final do filme, o Paterson olha pro cachorro e fala, eu te odeio. Mas a gente já sabe, há muito tempo, acho que desde a primeira cena em que ele lida com o cachorro, você sabe que não tem uma boa relação ali. O cachorro não é dele, é da... Como que é o nome da esposa dele? Laura. Né? E a Laura também é outro personagem bastante interessante, porque ela é meio maluquinha. Ela é, tipo... O sonho dela de ser cantora country é meio... Não faz muito sentido. Ela tem uma pira com preto e branco, né? Ela só se veste de preto e branco, ela decora a casa em preto e branco, ela compra o violão preto e branco. E os cupcakes são preto e branco. A casa inteira deles são bolinhas pretas e brancas e ela parece que passa o tempo livre dela produzindo a própria casa. E isso meio que também tira um pouco, a gente comentou um pouco antes de conversar, de um caráter meio realista ou... até não documental no sentido de documentário, mas no sentido de... Pois é. É só acompanhar a vida de uma pessoa. Tem filme... algo meio estranho e mágico acontecendo. Um filme sobre a rotina de um motorista de ônibus, né? Poderia ser uma coisa super, sei lá, realista nesse sentido, né? Sim. De tipo de mostrar a realidade de um motorista de ônibus. Não é isso, né? Como tu estava falando. E ele lida com isso também em outros pequenos detalhes, assim. Tem gêmeos aparecendo ao longo do filme o tempo todo. O filme inteiro. Porque por conta de um sonho que ela relata pra ele, né? Que ela sonhou que eles tiveram gêmeos e daí... A coisa... E são coisas estranhas e são coisas extremamente... Nesse sentido reais, né? Que é tipo gêmeos, né? É uma coisa muito estranha.
sei lá, meio mágica, né? Mas é muito real, existem várias. Sim, Sei não, lá, que... a coisa do nome, da duplicidade, do nome da cidade, assim, né? Uma coisa estranha, mas sei lá, pode acontecer. Existe esse nome, Paterson, existe a cidade. Tipo, acho que várias coisas, né? Parecem meio nesse sentido de uma coisa estranha, mas real, assim, né? Meio... Eu pensei essa coisa do nome, assim, como que ele tá impregnado na cidade, ele é a cidade, né? Sei lá. Até o coisa do poeta que ele admira, que tem um nome repetido, né? William Carlos Williams. Mas eu acho que no fundo é uma informação que a gente não tem por não conhecer tanto poeta, mas o filme é sobretudo sobre esse poeta. É uma homenagem ao universo poético desse poeta. Pode ser. Essa coisa de ver a singeleza do cotidiano, de um motorista de ônibus poder ser um poeta, de tu esbarrar em coincidências durante o dia a dia, de ter pequenas variações, de ter imagens fortes. O pouco que eu pesquisei e li desse poeta é exatamente o que ele propunha como projeto estético, assim, digamos, sabe? Então o filme é um pouco em homenagem a ele, na verdade, assim, pensar um personagem que poderia ser Williamsoniano, assim, sabe? E o próprio Paterson, ele tem uma... Apesar de ele ter um cotidiano, assim, super demarcado, assim, ele... ser motorista de ônibus é algo muito especial, assim, porque... enquanto ele está trabalhando ali, tipo, acontecem muitas coisas e que é completamente fora de um controle, assim, de uma... Sim. E o filme monta com isso, né? Porque a gente ouve a imaginação dele do poema, assim, em montagem com essas fusões de imagem dele dirigindo, assim, né? E tem um dado também que o Jim Jarmusch, ele chamou um poeta para escrever os poemas do Paterson. E o poema da menina, o Jim Jarmusch próprio escreveu. E tem Waterfalls. E tem coisas nos poemas dele que tem referência direta ao que acontece no filme. Então, de certa forma, o roteiro talvez é meio que escrito em conjunto só porque ele pegou esses poemas desse cara, assim, né? Mas eu fiquei com um sentimento meio ambíguo, assim, porque é sobre o cotidiano, né? E o poeta tenta procurar o encanto nesse cotidiano, assim, né? Mas eu não senti isso. Não porque o filme não funcione. Mas eu me senti meio angustiado. Vocês não se sentiram meio angustiado com as coisas serem todas iguais, um dia igual ao outro? A vida dele meio que se resume àquilo, aí no bar. Me deu um mal-estar um pouco ao mesmo tempo, assim, sabe? Não sei se ele queria que tivesse isso no filme, mas eu fiquei meio... incomodado. Eu acho que o filme tem... Eu sinto um pouco uma coisa do filme ser meio enclausurado, assim, né? Até a coisa de horário, o personagem fala, né? Sobre perdi meu horário pra dormir ontem, não sei o que. Mas ao mesmo tempo eu acho que isso cria aquilo que a gente estava comentando antes de começar, cria um pouco essa atmosfera meio fantástica, assim, que parece que esses dois personagens vivem nessa rotina meio... não sei, acaba sendo meio extraordinário, assim, não é uma coisa de explorar o cotidiano, que não, muitas coisas mas que poderiam... Mas acho que tem as duas coisas, assim, tem as coisas meio fantasiosas, que é toda a parte da mulher, né? Sim. Mas tem a parte da repetição, do dia ser sempre igual, assim, sabe? Isso não é bom, assim. E o filme mas tem 2 horas, pequenas né? diferenças o tempo inteiro, assim, no horário que ele acorda, que ele sempre olha, assim, sempre alguns minutinhos. Ou quando as posições deles na cama, no horário de acordar, sempre vai variando, fica até bem marcado, assim, meio forçado até. Eu colocaria duas coisas sobre isso, talvez. Uma é que, na verdade, o que me incomodou mais foi a relação entre os dois, mais do que a coisa da rotina. E eu acho que o filme consegue trabalhar num limite de que quando as coisas da rotina parece que vão saturar, pelo menos pra mim, na minha sensação, ele coloca certas coisas que são totalmente também corriqueiras, mas que entram como grandes feitos, do tipo o ônibus quebrando, o lance do cara que vai no bar e
vai com uma arma e tal. Aí ele vai lá e dá uma de herói, é uma arma de brinquedo. Tipo, ele vira um herói de coisas singelas, digamos. É uma coisa bem minimalista mesmo, mas eu acho que ele conseguiu colocar isso, pelo menos na montagem, de um jeito que entrasse de um jeito a não tornar o filme cansativo, pelo menos, assim, não sei. Eu pensei sobre isso, sei lá, pra mim o filme passou bem, apesar de ser rotina, de ser repetição, assim. Pra mim fica essa ambiguidade porque eu consigo ver que ele tem um senso de humor meio leve, assim, né? Ele não exatamente faz piada no filme, mas as coisas são engraçadinhas, assim, né? Tipo, a mulher é cheia das coisinhas. Tem pequenas sketches de pessoas conversando que são interessantes, divertidas. Os anarquistas, os caras que ficam falando das mulheres. Com cara de sketch, justamente. Isso é típico do Jim Jarmusch, né? Tem aquele filme dos táxis no mundo. Eu lembrei Uma muito Noite sobre a Terra. Eu lembrei... Eu vi poucos filmes do Jim Jarmusch, mas eu lembrei do Café e Cigarros, por exemplo. Que tem as cenas de diálogo, né? As cenas do bar é muito isso. Que tem uma coisa que é artificial no diálogo, na verdade, né? Assim, não é... Eu acho muito engraçado quando ela fala do... que adora o cheirinho dele de cerveja quando ele chega tarde, não sei, tipo... É a mulher perfeita, né? Mas eu entendo que você... Eu senti bastante do que o Luciano falou de ficar incomodado com a rotina dele, e o que você falou de ficar incomodado com o relacionamento deles, assim. Tu sentiu isso também? Senti. Mas só completando, no fim eu não falei, mas eu sinto que o ator consegue carregar um certo peso dessa rotina, às vezes, assim. Às vezes ele olha para umas coisas ali, olha para um quadro na parede e parece que aquilo dá um incômodo nele. Olha para, sei lá, assim, eu gosto muito das sequências dele andando de ônibus, assim, né? Dele dirigindo o ônibus, de como é montado com as sequências de poesia e tal. Mas tem uns closes dele que eu acho que ali me vem um lado pesado, assim, um lado de tipo... Essa vida é meio ruim, na verdade, apesar dele estar escrevendo um poema agora, assim, tem um... E assim, é quase uma coisa só do jeito que é montado, da trilha ali, porque o rosto dele em si tá meio vazio, mas eu acho que isso ajuda, junto com a montagem, a criar um peso ali. Isso eu achei bonito. O que tu acha ruim na relação do casal? Pois é. Assim, Vamos lá, Thiago, eu acho... falar sobre isso. Muito dessas coisas acho que vem dos poemas dele, porque ele tá falando de coisas cotidianas e bem concretas, assim, pra falar do que ele tá sentindo. E nos poemas em que ele tá falando do amor que ele tem por ela, assim, sempre tem uma notinha azeda em algum pontinho e outro. E sei lá, pra mim tem uma dicotomia entre a rotina das coisas e o relacionamento dele com ela. Porque ela é meio que inesperada, explosiva. Tipo, aparece um dia, eu quero comprar uma guitarra, porque é o meu sonho, né? Sim, ele que esse é o meu sonho. Ouviu falar disso, E ele tem meio que essa dialética entre... Pra mim, muitas vezes parece que ele tá confortável na rotina e é legal, e ele gosta da rotina dele porque é uma rotina que, sei lá, ele dirige ônibus e faz ele encontrar coisas diferentes, ouvir conversas diferentes, ele gosta disso, mas que tá meio distante ainda. Eles parecem estranhos, né? Ele e ela, assim. Parece que eles não sabem nada um sobre o outro. Parece que eles estão começando e quando ele vai um diálogo, assim, todo dia novo e se mostra. Conhecendo, assim. Ele volta pra casa, em vez de ficar com ela, ele vai no bar toda noite. Né? Sim, ele nunca parece à vontade também em casa. Mas ao mesmo tempo, assim, o que eu percebo é que eles têm uma intimidade, parece que eles viveram a vida inteira juntos, assim. Essa é a impressão que eu tenho. Apesar de, ao mesmo tempo... ter o olhar pra ela que ele tem, parece que concorda com o meu olhar, assim, essa menina é meio louca, assim, né? Tipo, parece que é como se ele confirmasse, assim. Então tem esse estranhamento. Tu acha ela caricata? Eu acho também. Eu achei ela meio problemática nesse sentido, assim. Talvez por isso me incomode um pouco. E aí não também. tem necessariamente uma relação entre os dois, assim, uma coisa. Não. A gente não vê muito o que é. É um casal perfeito e vazio. Assim, pra mim, esse é o ponto fraco do filme, é um pouco o personagem dela, sabe? Eu acho que. Não sei, pra mim.
É bizarro ficar valorizando o estranhamento, assim, mas tem um estranhamento na personagem dela que eu acho que se contrapõe a essa rotina do dia a dia, Sim. assim, né? E não sei, pra mim tem um equilíbrio interessante aí. É sempre difícil entender qual é o tom do filme, assim, porque o filme ele é sóbrio, num geral, mas aí aparece essa garota que, sei lá, cada manhã ela tá contando um sonho com um elefante prata, ou ela tem ambições tá pintando pintando, não sei. E como o Vitor falou também, que sempre tem uns elementos que fogem a essa normalidade, assim, né, tipo, talvez esses são os elementos que dão potência a poesia, né? Tipo, e ela também pode ser também uma dessas potências, assim, né? Tipo... Sim. Pois é. Sim, e como eu falei, tem essas coisas que me incomodam. Mas me incomodam de uma maneira boa, não faz o filme pior. Ele me traz nuances. Eu tive sentimentos bem diferentes enquanto assisti o filme, sabe? Em coisas que me incomodam pessoalmente, assim, da minha vida pessoal, identificar coisas ali, assim, A gente nem comentou, tem o Everett, que é um cara apaixonado por uma menina. E eu aí acho fraquíssima essa parte, na real. Sim. Toda a parte do bar ou especialmente... A parte do Everett e da Marie. Sim. Pois é, isso pra mim entra um pouco como essa coisa das sketches do Jim Jarmusch, assim, né? De tipo... Parece... Talvez até personagens com quem, sei lá, atores ali, pessoas que ele conhece, que ele convive, que ele quer colocar no filme. Sim. Como as coisas dele, do mesmo jeito que o dono do bar coloca as fotos das pessoas da cidade no mural, né? E eu também acho que aquilo fica meio solto, às vezes, meio artificial, assim, né? mas ele marca sempre isso aí, tipo, ele faz questão de marcar essas sketches, essas coisas, assim, né? Tipo, elas são muito marcadas, né? Sim. Pois é, né? Qual será... Porque, de fato, agora... Assim, eu acho que enquanto tava vendo o filme, aquilo fazia parte do universo do filme, assim, pra mim, né? Mas agora tentando pensar qual é a relação que isso estabelece com o restante do filme, pra, de fato, não sei, assim, o que tá sendo dito, né? Esse casal em contraponto ao outro casal, talvez, enfim. Que eu acho que tem essa coisa, assim, de que, tipo... outra vez, no bar, né? Ele tem a rotina de todo dia no bar, mas o bar é um lugar que não é rotineiro, assim, né? Pode acontecer coisas muito diferentes, podem frequentar pessoas diferentes, tipo, como tem a cena que ele tira a arma. Era uma coisa que estava também se repetindo bastante. Ela chegava, ele chegava e ficava enchendo o saco dela, querendo voltar, e ela dizia que não. Daí, de repente, um dia, há uma transformação. Ele puxa uma arma e tal... É como que tem... Eu tô começando a pensar sobre isso agora, assim, como que tem toda essa coisa do cotidiano, assim, e parece que o Jim Jarmusch quer o tempo inteiro te mostrar que mesmo no cotidiano tem forças que vão te fazer sair da linha, assim, né? Sim. E também é o único outro relacionamento que tem no filme, então, de certa forma, faz um contraponto com esse casal que não vive junto, não consegue ter um relacionamento com o outro, e a Laura e o E tem Patterson, um indiano assim, também, que é o fiscal, né? Que ele tá sempre reclamando. Ele pergunta pra ele se tá tudo bem, e ele começa a reclamar um bocado. Então, essas duas coisas também, por elas estarem no filme, me faz entender um pouco que o relacionamento deles talvez não esteja tão bom assim, né? Tu acha que o relacionamento deles tem... Vamos discutir assim, né? Vamos discutir a relação. Uma DR pelos outros. Vamos tentar fazer desse filme um filme pra entender melhor os relacionamentos. Não, mas assim, a tua impressão é que tem alguma coisa em crise ali, assim? Porque pra mim eles parecem que é isso, pra mim não assim, tem é uma nada vida... direito, é meio vazio, assim. Cara, o estranho pra mim é que, eu não sei, eu coloquei isso como ponto fraco do filme, né? De ser talvez meio estranho o jeito como é feito. Mas eu acho que no fim, não sei se é porque daí em outros aspectos o filme consegue um equilíbrio, consegue um ritmo interessante, mas eu acho que daí nisso aparecem coisas ambíguas e interessantes como sensação resultante, assim, de tipo... É estranho, ao mesmo tempo é meio bonito, é meio ruim,
é meio uma coisa que eu não queria, mas talvez como consequência de uma realidade isso seja até bom, assim, eles até que se entendem. Então, pra mim é interessante como isso resulta, mas eu acho... Como filme, às vezes me parece meio estranho, assim, como construção dos personagens. Eles não têm conflito, né? Eles não têm conflito, tipo, E todos os outros personagens parece que estão cheios de conflitos, assim, e eles não têm conflito. E ela faz as coisas mais absurdas e ele fica impassível, assim. Mas não são as coisas mais absurdas, assim, também, né? Tipo, mas digamos que ela tem uma vida bem livre, assim, né? De fazer o que ela quer também, sabe? Né? Mas pra mim sempre parece um pouco incômodo pra ele, sabe? Então, é isso que tá no que eu queria dizer também. Parece que ele vai reclamar. Ele estranha, mas... tudo bem. Mas ele não vai, assim, a coisa fica... Não tem conflito. Pra mim, o conflito é muito sutil. A imagem desse casal, pra mim, assim, é uma coisa, assim... É outro mundo, assim. É essa coisa... Sei lá, parecem pessoas extraordinárias, assim. O limite pra mim é... O teu cachorro destruiu o meu caderno. Porque obviamente é o cachorro dela. Ela tem não é o cachorro dela, é o papai e a mamãe, cara. Ele odeia o cachorro, ele odeia. Mas ele é o papai? E ele nada, assim. Ela fica perguntando se tá tudo bem, se tá tudo bem. E ele... Não, tá tudo bem. Mas obviamente não tá tudo bem. Não, claro, ele tá destruído, assim. Sim, ele é um cara que não externaliza muitas coisas fora fazer os poemas, assim, né? E é muito... Eu não sei se aconteceu com vocês, assim, mas, tipo, foi... Como foi tratado, assim, tipo, aquele caderninho, aqueles poemas e tal. Quando eu sinto que o cachorro vai destruir, que é naquele planinho que fica aparecendo... Já me faz muito mal, assim, tipo, pô, ele vai perder. Daí eu comecei a ficar pensando, assim, né? Tipo, pô, perdeu tudo, sabe? Sim. Não tem cópia, não tem... Foi horrível, né? A forma como isso foi tratado no filme fez eu me sentir muito triste que ele perdeu aquele caderninho, né? E a cena com o japonês lá? Vocês acham isso que... era uma coisa que eu queria perguntar. Que aí tem uma resolução ou uma redenção, as coisas que eles conversam... Melhora a situação ou dá mais esperança pra ele? Acho que sim, é um elogio ao futuro, ao que vem, ao novo, assim, do tipo, tu perdeu as tuas coisas, mas tu pode refazer, tu pode fazer diferente. Ele ganha um assim. caderno branco em branco, né? Sim, uma página em branco novo. Pode te dar mais possibilidades, né? Sim. E as coisas são efêmeras mesmo, elas vão se destruir e vão gerar coisas novas, assim, né? Tipo, tem uma beleza nisso, tal, né? Que é a beleza do cotidiano também. Assim. E ele não queria nunca... sei lá, publicar aquilo, né? Isso era um desejo dela, né? Então, tipo, talvez pra ele só precisava de um caderno novo pra continuar, né? Sim. E não, o que eu ia falar é que, não sei, pra mim o japonês até aparece como uma espécie de duplo distante dele, assim, né? Eles se encontram naquele momento e pra mim aquilo foi uma resposta um pouco aos gêmeos, a todas aquelas coisas que aparecem ali, eles... se encontram, eles são muito diferentes, assim, um é japonês, outro é motorista de ônibus americano lá. Eles são atraídos daquele lugar. Mas em alguma coisa ali eles aparecem como duplos. Que é o poeta, né? Mas é que é o poeta. O poeta é o que aproxima uma visão meio japonesa das coisas com uma visão meio cotidiana dos Estados Unidos. Assim, sabe? E o que vocês acham disso da montagem do filme, de colocar o poema escrito assim na imagem e tal? Eu gosto que ele faz o ritmo da pessoa escrevendo, assim, né? Tem momentos em que o poema vai seguindo uma linha assim, e tem momentos em que ele tá realmente escrevendo e vai palavra por palavra e meio que dá um peso maior, assim. Eu achei meio brega, pra ser sincero. A princípio... Eu me acostumei. No início me incomodou e depois eu me acostumei. Eu achei que também que ia ser bizarro, mas eu acho que tem alguma coisa ali que eu acho que, não sei se de ritmo, de montagem. Tem aquelas cachoeiras, né? As cachoeiras são bregas. Aquele primeiro... Sim. O primeiro momento que ele começa a falar das poesias, começa com fusões de imagens da cachoeira, daí eu assim, caramba. Mas é bizarro, cara, que pra mim, não sei, eu acho
acho que a locução do ator segura também. Eu gosto muito do jeito que ele lê, assim, da voz dele e tal. No primeiro momento eu achei que ia ser um filme sobre um poeta ruim, assim. Que o poema não tava funcionando pra mim. O poema é esquisito também, né? Era do fósforo, né? Ele não é assim... Eu tava achando muito bom, na verdade. Não, mas eu gosto muito também quando ele vai se concluindo. Não, quando ele termina o poema do fósforo, não. É uma coisa assim. Sim, quando ele termina mesmo é fantástico, né? Mas assim, ele começa meio que tateando também e tu não sabe muito pra onde vai, né? E começa quando ele não tá escrevendo, né? Mas daí depois tu vê que é um processo mesmo, que ele às vezes está pensando sobre um poema e daí depois ele escreve, daí tem... E é um pouco de uma estética poética de não ser um poemão, assim, né? Não ser belo. Sim. É o poema rasteiro, é o poema ali das coisas. Sim, e do pensamento... coloquial, né? Assim, tipo... Quase uma narração, assim, do... Quase um relatório, assim. E é muito legal que ele encontra aquela menininha que faz basicamente a mesma coisa e também é um poema legal, assim. Sim. Eu acho muito bonito. Sim, ela fala da água caindo no cabelo, assim, é bem foda, na real. Eu não sei, a gente tá assim se derretendo pelo filme. Eu acho que eu sou uma pessoa muito amarga, assim, sabe? Tá, mas coloca a tua amargueza aí. Não sei, tua amargura. Às vezes eu não sentia a singeleza, coisa assim, eu só via como meio banal, assim, sabe? Sim. E eu boto do lado de outros filmes do Jim Jarmusch, eu não acho um filme tão bom. O que eu... eu acho que isso vai junto da coisa, assim, de ser um filme sobre o cotidiano, mas ser sobre o cotidiano e ao mesmo tempo uma via pela poesia, sei lá. Mas a coisa, eu acho o filme ao mesmo tempo convencional. Não sei, a cor dele, não sei, assim, tem uma... O filme tem uma limpidez que... Eu acho que eu posso esquecer esse filme daqui a um tempo, porque não parece que ele tem uma violência, assim, né? É um filme sereno, parece ele inteiro, assim. Sim. Mas ao mesmo tempo ele tem a coisa de ser um filme muito, muito pequeno, assim, eu acho. E... Não sei, eu acho que eu vou lembrar de pequenas coisas, assim, do filme, né? Eu realmente fico dividido, assim, com relação a... Não acho que é um grande... Um filme exatamente importante com relação a sei lá... Mas para fazer revolução da cinematografia. Mas para fazer jus ao que ele tá abordando, nem seria bom que ele fosse grande, eu acho. Sim, e exatamente. Mas também tem a coisa que é um filme sobre um poeta... Mas também nem me parece que é um grande filme sobre poesia, assim, entende? Eu fiquei pensando, porque tem um filme que anda nos rondando há um tempo, assim, o Crônica de Ana Madalena Bá, né? E esse filme, ao contrário do Crônica, é um filme que é sobre o poeta, assim, né? O cara que tem uma inspiração, cada dia ele tenta escrever e tal. Enquanto que o Crônica é sobre o trabalho da música, assim, né? Tipo uma comunidade musical, assim. Enfim. Mas acho que nenhum dos dois é só isso também. Tipo, nem o Crônica é só sobre o trabalho da comunidade musical, nem só esse filme é sobre o poeta. Esse filme também é sobre o motorista de ônibus. Exatamente. Sobre, né? Então... Sabe que eu tenho uma impressão, assim, até do que eu também não conheço muito bem não conheço nada do William Carlos Williams, mas... me deu a impressão, assim, do que mais do que inspirado na vida dele e tal, tipo, é inspirado nas poesias dele, a narrativa do filme, assim, tipo, por isso essa coisa do cotidiano, né, das pequenas coisas, Mas eu acho que nem sempre ele consegue transformar o cotidiano em algo poético pra mim, entendeu? O problema é isso, o filme derrapa. Eu também, eu ia colocar essa palavra. Mas o que seria transformar o cotidiano em algo poético e o que é a derrapagem nesse caminho aí? É ser vazio, assim,
Não sei, explicar poesia, como é que eu vou fazer isso? Não, assim? sim, mas tu diz assim, de parecer que o filme tem uma construção e que em alguns momentos dessa construção ele tá se perdendo, é isso? Não, porque eu acho que o filme propõe como estrutura é uma coisa meio desjuntada, ele não tem essa grande narrativa, como eu falei no começo do podcast. Sim. Então, em algumas sketches ou cenas a coisa funciona legal e outras nem tanto, assim. A impressão que dá é essa. Eu acho também que em alguns momentos ele é qualquer filme, assim. É mais isso pra mim, mais do que fazer a magia da poesia do cotidiano. Isso não precisa ser o filme todo. Mas eu acho que em alguns momentos, enquanto filme, ele sei lá, ele é sem graça, ele é... Mas não tem a fagulha do cotidiano, que é o cotidiano. Todas essas coisas que estão assim, nos animando a conversar agora, que a gente falou que a gente está se derretendo sobre o filme, isso é de alguns momentos, mas em alguns momentos ele não tem nada disso. Assim. Mas daí eu acho que o cotidiano é assim, a gente acaba elogiando o filme novamente, e acho criticando que falta fagulha e tal. Enquanto a gente... O cotidiano é isso, é uma coisa sem fogo, sem... Enquanto a gente conversava, eu senti que eu me retroalimentei a partir disso, exatamente. Assim. É bizarro, né? Isso é foda, né? Eu acho que eu acabei tendo uma visão muito mais pessimista em relação ao que acontece no filme, assim. Pra mim tem uma angústia no Patterson quase que o tempo todo, assim. Tem esses momentos, sketches que não funcionam mais ou menos, um pouquinho de falta de brilho ou uma coisinha meio boba, as cachoeiras, assim. Mas parece que ele tá sempre meio incomodado e não... Mas eu valorizo isso. Isso é um ponto pra se explorar, assim, realmente, porque parece que tem uma tensão, mas por um lado, eu acho isso também uma coisa interessante se você encarar que o filme tá falando sobre um poeta e poesia. E o negócio do caderno ser destruído e ele continuar escrevendo também diz um pouco sobre isso, sobre a rotina e o trabalho de produzir, ele tem essa aspiração artística e ele faz a mesma coisa todo dia, ele escreve poema todo dia, ele faz as coisas todo dia e parece que ele só tá aprendendo, ele só tá trabalhando sem um objetivo, assim, né? Então, e isso me... Cadê o objetivo de tudo que vocês estão fazendo? A esposa dele tem um sonho, né? Vários sonhos. E são malucos e tal, mas... E ele tá só ali, vivendo até todo dia. A poesia parece quase como também dirigir o ônibus, né? Assim, tipo, escrever a poesia, dirigir o ônibus, levar o cachorro... Então, eu acho que assim, a escolha de fazer um filme sobre rotina e de o personagem... Não é o personagem central, porque a esposa é tão importante quanto o Patterson, eu acho, assim, né? Pra construir o filme, mas... De esse poeta ser um motorista de ônibus, assim, ser a relação do horário, o relógio rodando, né? Eu não sei, eu acho o cotidiano essencialmente algo angustiante, assim. Eu também. Mas é que eu acho isso... Me incomoda nisso, de criar uma angústia durante o filme, né? Assim, de o filme ser fechado. É uma semana... Ele acordando todo dia no mesmo horário sem despertador. Ele acorda um pouco antes sempre, né? Mas eu não sei se no filme tem essa angústia que a gente sente. Eu acho que a cara do Patterson é um quadro branco, assim, sabe? E a gente é que tá angustiado com o cotidiano. Mas eu acho que a gente sente um pouco isso no resto também, né? Acho que a cara dele é um quadro branco, mas como eu falei, da angústia que eu senti um pouco... nas sequências de poesia, quando ele tá pilotando o ônibus e tem os closes dele, né? Pra mim, exatamente, no quadro branco que é o rosto dele, eu vi essa angústia, eu vi coisas ambíguas, eu vi isso, assim, né? Não sei. Eu acho que Mas, ator... Assim, pode ser coincidência. O ator trabalha com isso também, né? Assim, porque ele é um ator, assim, tem
tem uma certa sobriedade na atuação, mas ao mesmo tempo ele é muito expressivo facilmente. E não é uma expressão assim de sentido, né, definido, assim. Tem bastante movimento no rosto dele, assim, né? Então tu vê muitas coisas assim acontecendo no rosto dele em um plano, tu vê muitas coisas acontecendo, assim, né? As cenas do cinema eu achei muito legal, assim. Eles vão assistir a Ilha do Dr. Moreau, né? Eu não sei, não lembro o filme, mas tem algumas coisas que eu gostei. Uma é que a atriz é igual a ela, e depois eu achei que fosse impressão minha. O filme é preto e branco, verdade. E ela, agora revendo até aqui, eu vi que ela tá até com um cabelo, uma coisa pra ficar mais parecida com a atriz, e eles comentam, né? Mas eu gostei muito isso da coisa da duplicidade volta ali, né? Mas eu não sei, eu acho que o que eu gosto dessa cena é mesmo uma coisa de ritmo, assim, tem um afastamento, eles olham pro lado, para as pessoas que estão no cinema e tal, olham pro filme. Eu não sei, é só um jeito de ritmo que eu acho que é ali mostra bem uma das coisas que tem no filme, que eu acho que faz ele ser um filme mais legal do que um filme ruim, que poderia ser como parece em alguns momentos ruins. Mas eu acho que esse ritmo que tem nessa cena, pra mim, sintetiza um pouco o que tem no resto ali, que como virtude do ritmo bom do filme, que acho que é o que resolve bem. O que me chamou a atenção dessa cena aí do cinema, que eu tinha até esquecido, assim, lembrei agora, é que enquanto ela tá muito interessada, assim, no filme, ele tá interessado nela, né? Ele fica, tipo, olhando ela. E isso me fez lembrar também quando ele tá dirigindo o ônibus, assim, que ele tá sempre muito interessado nas conversas das pessoas, né? Sim. Então ele parece, não sei, ele parece ser um... Mas ele é o cara em busca dos detalhezinhos. Exato, né? Quando ele encontra um rapper na lavanderia, é isso também, entendeu? Sim. Tipo, o que de poético eu consigo ver no banal, assim, né? Eu acho que talvez tentar colocar o peso em cima do poético no cotidiano talvez acabe desvalorizando o filme, assim, né? Que daí cai nisso, assim. Acho que de vez em quando o filme derrapa nisso de transformar o cotidiano em poético, assim. Talvez se tu não pensar por essa via, o filme tenha outras possibilidades que não te façam desvalorizar ele, assim, não sei. Não sei se é o tempo todo o filme falando sobre poesia, assim, ou sobre encontrar o poético no cotidiano, mas só... Eu acho que esse não é um dos melhores filmes do Jarmusch que eu já assisti, mas ele o que mais, pra mim, acho que tenta se aproximar do filme que eu mais gosto do Jarmusch, que é Estranhos do Paraíso, assim. Eu também, é meu preferido. Que é um pouco pessoas conversando e tem uma leveza, né? Tem uma leveza, tem esse nada acontecendo, tem um pouco... Não de Mas cotidiano. o Estranhos no Paraíso é muito mais minimalista, assim. Sim, ele é. Tem bem menos elementos. Assim, tem 3 personagens, planos fixos. O filme é um plano fixo, pessoas conversando, fade to black. Um plano fixo, pessoas conversando, fade to black. Ele não movimenta a câmera, não faz porra nenhuma, assim. E esse filme é muito mais elaborado do que isso, mas ele parece ter muito mais disso do que os outros as outras coisas que eu tava vendo dele. A gente falou bastante sobre Patterson, do Jim Jarmusch. Próximo filme a gente não tem ainda definido o que a gente vai fazer. Talvez tem 2 opções. A Assassina ou o filme do James Gray. Acho que ainda esse fim de semana vai ser publicado esse episódio. Tá passando, se você mora em Florianópolis, tem essa mostra panorama, onde vão passar a Assassina, Demônio Neon, o que mais? Boi Neon, o do Personal Shopper. Alguns filmes são meio interessantes de assistir. E a gente tá esperando o nosso amado James Gray estrear o filme dele nos shoppings por aqui, pra ver quando a gente faz. Enquanto isso não acontece, a gente vai mantendo vocês informados no Facebook e no Twitter qual vai ser o próximo filme, quando vão saindo os novos episódios do A Conversação. E obrigado por assistirem, por ouvirem. Obrigado pela presença do nosso caro convidado Rodrigo Amboni. Agradeço o convite. Próximos filmes, se sinta sempre convidado para aparecer, se for do seu interesse.
Oh, maravilha. E eu gostei do saquê também. O saquê sempre é bom. E esse foi mais um... Sem falar pro saquê, né? Aham. E esse foi mais um episódio do A Conversação. Tipo, esse filme a gente... acho que passa um pouco desapercebido, assim, de pensar tecnicamente, assim, né? Sobre os planos, sobre o Estranhos no Paraíso. É super evidente, assim, tipo... Sim. Plano parado, fade out, enfim. E esse sei lá, parece que a atenção vai pra outras coisas, né? Mas é justamente isso, assim, que eu chamei de convencional. Acho que essa não é a palavra, assim, né? De chamar de convencional, mas de tu não perceber muitas vezes que tem uma direção de... Não é nem de cena eu acho que tem, mas de decupagem mesmo, assim, né? O filme tá te falando alguma coisa através da planificação, assim, né? Eu acho que o filme tem, assim, o modo como é filmado e aquilo que é mostrado tem pouca tensão entre os dois. Parece que ele tá... Eu acho que tem um pouco mais de tensão que você percebe, assim. Acho que ele cria uma variaçãozinha, assim, que casa com... Eu acho que o filme é discreto, tá? Mas ele tem jogo de linguagem ao mesmo tempo, assim, sabe? Só que eu acho que é um pouco o que a gente devia ter falado, é que que rumo que a carreira do Jim Jarmusch tá tomando. Ele antes era muito mais formalista, assim. E agora ele tá fazendo umas coisas menores, assim. Ele tá interessado em outras coisas, sabe? Por exemplo, esse filme poderia ser um filme do Hong Sang-soo, assim. Que daí seria uma outra estrutura... Talvez uma estrutura semelhante, mas filmado de outro modo, né? De um modo mais seco, talvez. Um pouco mais de zoom.